Então, boa tarde, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Sejam bem-vindos, espero que todos vocês tenham tido uma boa feira até aqui. Então, sejam bem-vindos ao palco do Ideas to Move. É uma editoria de tendências e de pensamento de futuros da ClearSale. Então, aqui nesse espaço, nós acreditamos que o futuro começa com uma boa conversa. Então, estamos como uma programação exclusiva de bate-papos, para além com esse time muito bacana que está aqui do meu lado, com empresas, pessoas e pessoas que estão dentro desse contexto de ecossistema do setor financeiro. Nós acreditamos que futuros são espaços que ainda não conhecemos e por isso que a gente precisa explorar e conversar. Então, vamos fazer isso agora, tudo bem? Esse painel, a proposta desse painel é construir pontes para a inclusão financeira. Essa é uma conversa necessária para a gente falar como a inclusão e a educação financeira pode ser utilizada para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do nosso país e para além para o mundo, né? Afinal, porque muitas pessoas ainda não têm, né, as métricas e a inteligência financeira setada, então a gente vai conversar por aqui. Então, eu sou Marjorie Marcelino. Eu sempre faço o exercício, né, de fazer autodescrição, né, para tornar uma conversa acessível. Então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos até a altura. E aí eu vou apresentar os convidados que estarão aqui comigo hoje nesse papo. Então, o Gilvan Bueno, da Orramo Investimentos, e a Bruna Santos, planejadora financeira. Sejam bem-vindos, espero que a gente tenha uma boa conversa. Então, para a gente começar a abrir, né, esse papo, eu vou começar, acho que numa primeira pergunta, que é o que a gente, quanto qualquer cidadão ou pessoa que pensa sua jornada financeira, eu queria muito entender como foi o mercado financeiro, o que vocês entendem, onde o mercado financeiro mudou a vida de vocês para construir essa jornada de entendimento de inclusão financeira. Legal. Eu trabalho no mercado financeiro há 15 anos. Passei pelo maior banco privado da América Latina, pelo maior banco de investimentos da América Latina. Hoje sou sócio de uma corretora chamada Hora, uma corretora. Também fui agente autônomo da XP, criei uma carteira de 60 milhões de reais. Ganhei o Google Black Founders. E toda essa minha trajetória ela foi construída por essa potencialização do mercado de capitais. Então, acho que quando você tem uma ideia, essa ideia ela precisa de talentos humanos e econômico. E aí você vai em busca disso. Então, à medida que você vai conseguindo ajudar esses projetos a se desenvolverem, sejam projetos de pessoas físicas, pessoas jurídicas, você vai ganhando oportunidades. Então, se o mercado de capitais não tivesse essa lógica de você potencializar ideias, eu não estaria lá. E aí, do ponto de vista da minha trajetória profissional, eu fiz escola pública, né? Eu fiz CIEP, fiz Enem, fiz ProUni, fui bolsista, sou muito fruto de escolas públicas. Então, se você pega jovens de escola pública, de cada 10 jovens que fazem escola pública, só 4 vão para o superior. Se você pega escola privada, 8 vão para o superior. Então, o mercado de capitais ele conseguiu potencializar um déficit educacional que eu tive, onde eu consegui entrar nesse mercado. E aí acho que tem uma coisa muito importante que a OCDE chamou de elevador social quebrado. No Brasil, são 9 gerações para a pessoa sair de uma renda de R$400 para R$17.000. Então, se você quiser fazer uma transição econômica de R$400 para R$17.000, você demora 9 gerações. Eu fiz isso em 14 anos. Então, eu só consegui fazer essa aceleração de 14 anos porque o mercado de capitais ele tem essa lógica, ele remunera bem quem performance. Então, o mercado de capitais ele transformou minha vida e me deu muitas oportunidades. E é por isso que hoje eu tenho esse trabalho de procurar democratizar o acesso. E até pegando um ganchinho aí, para falar um pouco da minha trajetória profissional, né? Eu entrei no mercado financeiro em 2010. E quando eu entrei, gente, a minha porta de acesso foi o call center, né? Foi lá que eu tive a minha primeira oportunidade. Eu estava trabalhando de forma efetiva, né? Não era estagiária. E quando eu acessei o mercado financeiro, eu falei, caramba, tem um universo aqui que eu ainda não desbravei. Eu tenho pessoas, colegas que estudaram comigo e que não conseguiram acessar essa renda. E foi com essa renda que eu consegui me manter na universidade. Então, assim, mesmo estudando numa universidade pública, né, eu sou formada pela USP, são 7 anos de formação
E lá eu pude me manter, eu pude comprar a casa própria para minha mãe. Então, assim, é uma realização que eu demoraria anos e anos e anos para poder ali materializar, mas o mercado financeiro, de alguma forma, ele trouxe esse acesso, ele trouxe essa agilidade, ele potencializou de fato e mudou a minha realidade. E aí, bacana que vocês trazem a jornada de cada um de vocês, e acho que conecta com uma próxima pergunta que a gente pode, inclusive, investigar, que é, a partir do momento que vocês acessaram, e olhando agora, né, pessoas que também precisam desse acesso, o que vocês entendem, quais são as ferramentas, como a gente pode levar mais acesso e inclusão para pessoas que não têm ferramentas básicas de educação financeira? Eu sou membro do Comitê de Educação, do Grupo de Trabalho da Ambima e Diversidade, e tenho o prazer de ter participado dos projetos mais incríveis que a FEBRABAN já fez, né, que foi o Instituto INF, o Somamos. Queria mandar um abraço a todos do Somamos, que eu tenho muito carinho. Foi um projeto de diversidade e inclusão feito em Salvador e no São Paulo. Bem, esse ponto aí, a gente tem que usar as redes sociais, né? A Ambima fez um estudo mostrando que 74 milhões de pessoas foram impactadas pelo YouTube, né? E nessa lógica de free, né, tudo é free, o conhecimento é free, e o YouTube tem muito isso. Acho que a primeira ferramenta é usar as redes sociais. Se a gente voltasse no tempo há 30 anos atrás, seriam os livros, mas nós sabemos que no Brasil a gente tem poucas pessoas lendo, e não é por falta de acesso a livro, é que livro é caro. Numa lógica de um salário mínimo, que a grande maioria das pessoas vivem, você tem um livro de R$100, é caro, né? Livros, por exemplo, atuais são muito caros. Então, nessa lógica, né, acho que as redes sociais fazem um papel importante. E aqui trazer para debate uma orientação da CVM para que os influenciadores digitais tenham um selo de proeficiência. Hoje, vários influenciadores digitais não têm esse selo de proeficiência, e você sempre tem aquela preocupação: será que ele está sendo idôneo? Será que ele está me falando uma coisa boa? E aí a CVM hoje está criando uma certificação para influenciadores, para que eles tenham responsabilidade nas coisas que eles recomendam e falam. Porque hoje muitos influenciadores recomendam, os produtos podem ser ruins, como a gente viu agora com o caso de Americanas, mas esses influenciadores não são responsabilizados. Então, isso é importante, que é uma medida rede social com regulamentação para você ter coisas de qualidade. Eu acho que aí vai impulsionar bastante. E aí, só pegando um gancho também, eu trabalhei no mercado financeiro durante 12 anos, mas quando eu olhava ao meu redor, quando a gente fala de educação financeira, será que a galera que está no mercado financeiro está sabendo realmente administrar suas finanças? Estão guardando dinheiro? A gente tem ali uma acessibilidade, tem pessoas que vão estar ali na linha de frente em agências bancárias, mas mesmo as pessoas que estão na linha de frente, que comercializam produtos, ainda não tem ali uma educação financeira, ou ali na parte prática tem algo que eu olho e falo, parece que está tendo uma desconexão. Eu ensino, eu vendo esse produto, eu entendo desse produto, mas na minha vida mesmo, eu estou ultra endividado. Então, eu acho que a gente tem um grande trabalho pela frente, que é tanto dar acesso à educação financeira para quem ali também já está no mercado financeiro. Então, imagina, se para quem está no mercado financeiro já é desafiador, chegar na outra ponta é o nosso desafio, é fazer essa ponte. Vocês trouxeram tantos pontos interessantes sobre a questão de regulamentação também, né, de quem ensina. A gente está em novos tempos. Então, muito interessante, mas vou me reter às perguntas para a gente, né, aprofundar. E agora vai para o Gilvan. Acho que você introduziu um pouco, falando um pouco da importância do conhecimento na sua jornada, na sua vida de transformação. Então, queria que você falasse um pouco nessa perspectiva, né, e ideia, por que o conhecimento é um investimento para você? E aí também gostaria que você falasse um pouco sobre o propósito da Financiar Educação. Muito legal, obrigado pela pergunta. O Financier, eu vou começar do final, né? O Financier, ele partiu de uma dor que eu estava vivendo, uma dor econômica, e depois uma dor de transformação. Aos 35 anos eu precisava fazer uma renda extra, eu tinha um trabalho e meu dinheiro era muito escasso, não ganhava tão bem, e também estava endividado. Quando eu tinha 30 anos, eu acabei não falando, eu morei 3 anos na favela da Rocinha, e aí quando eu entrei no mercado financeiro em 2008, a primeira coisa que eu queria era ter uma casa. E aí eu ganhava R$ 1.900, comprei uma casa que me custava R$ 1.500. Então sobrava muito pouco, né? Mas eu sabia que era uma grande oportunidade de eu sair da favela, eu queria sair da favela. Então eu assumi esse risco.
para ter ali um lugar mais próspero, né? Eu tinha água na cintura, as invasões policiais eu era muito em evidência, vamos colocar assim, espero que o bom entendedor entenda. Então eu falei, cara, eu preciso sair dessa situação, então eu me endividei logo na partida. E isso acabou se arrastando, porque financiar um imóvel dura 30 anos, né? Mas foi importante, eu acho que se eu não fizesse esse movimento, eu não teria feito as grandes realizações. E aí, nesse momento, eu fui fazer uma renda extra, que era aulas preparatórias para cursos para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Então, quem quer trabalhar no mercado financeiro tem que tirar selos de proficiência. E aí, eu gosto muito de modelo de negócio. Então, o Walmart, nos anos 60, ele saiu dos grandes centros urbanos e foi para as rodovias, porque tinha poucas pessoas. Então, eu fiz isso, saí do centro do Rio de Janeiro e fui para as periferias, pelas regiões com menos IDH ou renda per capita. E aí eu tive uma grande descoberta, né? Essas regiões que estão distantes dos grandes centros urbanos, elas têm dificuldade educacional, conteúdo de qualidade. E aí foi onde eu criei uma escola que a gente tinha preços meio que promocionais e uma qualidade técnica muito boa, que essas regiões não tinham. Era como se eu pegasse, por exemplo, o grupo Eleva Educação do Rio de Janeiro, e tirasse ela de Ipanema, Leblon e levasse ela para uma região que tinha péssimo IDH, renda per capita, com preço acessível. Então, acho que o Financer fez muito esse trabalho, né? No ponto de educação, assim, quanto mais você estuda, maiores são as oportunidades. Acho que países com IDH e renda per capita e pobreza como o Brasil e concentração de riqueza, você só consegue avançar se você tem muita qualidade educacional. Tem o grande investidor chamado Warren Buffett, ele fala que a única coisa que vence a inflação é o conhecimento. Porque se você é muito bom, você pode cobrar muito caro, né? E para você cobrar muito caro, você tem que ter várias especializações, vários conteúdos. Então, se você quer vencer a inflação de 5%, 6% ao ano, cara, se especialize o máximo, que você pode cobrar muito mais caro, né? Então, acho que o Brasil é um lugar que quanto mais você estuda, mais você vai ganhar. Aí, lógico, a gente tem ali... existe uma coisa em estatística chamada curva de Gauss. Eu estou pegando os extremos, né? Então, quando você pega o extremo, parece que isso é verdade. Mas, na média, o Brasil consegue ter isso. Lógico que tem pessoas que fizeram engenharia, mas que não estão na sua profissão. Isso acontece. Mas existe, se você trabalha network e vendas, você consegue potencializar essa educação. Acho que para você potencializar essa educação, para finalizar minha fala, você tem que trazer networking e vendas. Porque essas são as duas alavancas para você conseguir acessar outros mercados. Desculpa, falei muito, perdão. Vocês estão anotando, vocês estão se reconhecendo, né? Acho que como a proposta da ClearSale para a gente pensar futuro, não tem como, quando você começa a pensar na sua projeção financeira, você se seta, né, no presente e pensar futuro. E aí acho que conecta com um ponto que acho que talvez a Bruna, vou perguntar para você trazer, uma crença que a gente tem, as pessoas no geral, né? Por que as pessoas acham que finanças não é para elas? E como você ajuda as pessoas nessa desconstrução? Perfeito. Bom, eu como planejadora financeira, eu já ouvi muito. Primeiro, gente, eu já quero desmistificar falando, eu sou formada em letras. E aí, quem nunca ouviu eu sou de humanas, sabe? Eu não vou conseguir lidar com dinheiro, o dinheiro é difícil demais. Não sei se vocês conhecem alguém que já contratou um planejador financeiro, por exemplo. E aí talvez você fala, nossa, você tem um planejador, você tem um consultor financeiro, a gente tem aquela sensação de que a pessoa é rica demais para estar usufruindo desse serviço. E eu acho que a ideia é basicamente essa, é tentar democratizar. Por que não um planejador, um consultor financeiro, não pode ter um valor acessível para que as pessoas possam olhar de forma individual as suas vidas, sabe? E entender a forma como a gente lida com o dinheiro. E até para tentar trazer um pouco mais dessa proximidade do dinheiro para a gente no dia a dia, quando a gente olha os nossos repertórios financeiros, a gente ignora que lá, quando a gente era criança, os nossos pais falavam de alguma forma sobre dinheiro. Talvez olha, não tem dinheiro para levar isso hoje, mas isso é um repertório. E aí, mesmo sendo um mau, eu vou colocar um mau exemplo ali entre aspas, né? Se seu pai não teve ali meu pai não me deu educação financeira, minha mãe não me deu educação financeira, tá. E pegando esse não exemplo, como que a gente pode fazer diferente? Então, eu acho que quanto mais a gente entender que o dinheiro, ele faz parte da nossa vida o tempo todo.
Eu acordei, eu liguei a minha luz, energia elétrica, eu paguei ela, internet, conectei a um celular, que eu comprei esse celular. Ou seja, para estar aqui, a gente teve que se locomover e você teve que tomar uma decisão financeira. Eu vou de ônibus? Eu vou de Uber? Eu vou de metrô? Como que eu vou hoje? Então, assim, o dinheiro ele vai permeando a nossa vida no dia a dia e as nossas tomadas de decisões, a gente toma a decisão o tempo todo. Então, só para tentar trazer aqui, gente, quando alguém for perguntar para vocês hoje em relação a finanças, dinheiro, opa, eu já tenho um repertório, mas pouco a pouco eu vou melhorando, eu vou explorando novas possibilidades. Eu acho que assim a gente vai trazendo o dinheiro, não para um lugar distante de pessoas ricas, mas algo que nós podemos falar sim. Eu acho que isso está muito dentro da nossa cultura, né? Enquanto população brasileira, o acesso à informação. E é muito interessante o ponto de vista que você traz, Bruna, sobre a gente ter custos com profissionais de saúde, mas não entender o dinheiro quanto uma saúde financeira também, né? Agora eu vou para um caminho um pouco mais pensando numa questão estrutural, né? Trouxe Brasil e para o Gilvan. Eu queria que você falasse um pouco, né, dentro dessa trajetória e experiência que você tem no mercado, como a promoção da diversidade dentro da liderança do mercado financeiro traz mudanças econômicas, sociais e governamentais positivas. É uma ótima pergunta pelo atual momento, né? Então, acho que em 2004, o Kofi Annan, ele estava presidindo a ONU e ele começou a perceber que você tinha que ter uma coisa que tivesse, o Involvement Social e Government. Tá? Então, quando a gente olha para as grandes fortunas do mundo, vou dar 2 casos aqui, né? Você olha para Harvard. Harvard fala, a gente só consegue ter os melhores alunos porque eles têm culturas diferentes. Se todos tivessem a mesma cultura, eles não pensariam diferente, né? Porque você não pode ter pessoas que têm muito, porque as pessoas que têm muito vão conseguir pensar em escassez, elas pensam em abundância. Você olha, por exemplo, o ataque ao 11 de setembro, acho que tem um exemplo muito bom nesse sentido, que o FBI e a CIA, eles falharam porque eles não tinham agentes infiltrados muçulmanos. Olha que loucura, porque os 2 órgãos eles tinham um perfil clássico, né? Caucasiano, olho azul e loiro. Então, quando você manda esse perfil para o Oriente Médio, cara, você sabe que é um americano, né? Ou como diz os argentinos, é um chunk, né? Um chunk. Então, a falta de diversidade não permitiu que o serviço de inteligência americano evitasse o 11 de setembro, porque ele não conseguia ter pessoas infiltradas, né? Depois desses 2 extremos, vamos olhar aqui para a construção de riqueza do Brasil. Acho que tem 2 podcasts que eu queria muito recomendar. Um que é o da Bruna e o outro chama Projeto Quirino, que é um dos melhores podcasts. Qualquer pessoa que queira hoje entender sobre diversidade no Brasil tem que ouvir o Projeto Quirino. É o melhor podcast. É uma aula histórica, né? Não vou falar aqui que vou me aprofundar. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos pensar, então, matematicamente. Você tem 53% de uma população que é dominante, né? Então, se essa população não tem poder econômico, o nosso PIB não vai crescer. E aqui acho que tem um estudo para quem gosta de ciências econômicas, desde 1980 o Brasil não cresce, né? O Brasil está 40 anos com voo de galinha. E o Brasil perdeu o setor de serviços e hoje o nosso PIB é basicamente, de indústria, hoje o nosso PIB é basicamente setor de serviços. E a nossa renda agregada é muito baixa. Ou seja, se você coloca mais diversidade, se você consegue criar mecanismos que façam não só uma população negra, mas mulheres que ganham menos e sofrem assédio, LGBTQI+, e indígenas ganhando dinheiro, todo o ecossistema ganha. Eu acho que aqui, para finalizar, é muito batido esse assunto, mas Israel talvez tenha um exemplo muito bom, né? É um lugar pequeno, que é o maior centro tecnológico do mundo. Por quê? Porque ele está desenvolvendo e capacitando pessoas. Então, acho que a diversidade ela é importante porque o Brasil tem uma grande parcela da sua população miserável, como diz a ONU, em pobreza extrema. São 13 milhões de pessoas. Enquanto essas pessoas existem, o Brasil não cresce. Então, acho que, para quem está aqui me ouvindo, o seu propósito é empoderar pessoas diversas, minoritárias, que ganhem mais. Porque senão você vai ter 77% da população endividada. Porque só quem tem dinheiro tem, quem não tem fica ganhando menos. Olha, é tudo tão interessante, né? Eu vou puxar uma pergunta para a Bruna, que eu acho que conecta, no geral, também pensando no macro e população. Conta pra gente quais são os maiores erros financeiros que o brasileiro costuma fazer. Perfeito. Até pegando um gancho aqui do Gilvan, né? A gente está falando aí de boa parte da população que também tem uma renda muito baixa. Então, é muito mais fácil acontecer
Eu vou colocar muito entre aspas esses erros, porque senão a gente também está colocando um lugar de culpa. E será que é culpa mesmo? Assim, então, assim, isso já daria um pano para manga para falar, mas basicamente, acho que quem está começando a trabalhar acaba que tendo acesso à bancarização. E a pessoa nunca viu um cartão de crédito, ela nunca viu um cheque especial. E aí ela acha que o cheque especial é o salário dela, né? Então, assim, se não foi a sua realidade, pode ser que seja uma realidade de alguém próximo que foi lá, usou o cheque especial como parte do salário e achou que aquilo era um dinheiro que daria para usar. Só que aí vai passando os meses, aquilo vai virando uma bola de neve. Ou quando a pessoa pega o bendito cartão de crédito e fala, nossa, eu vou poder acessar. E olha como é importante essa questão de conhecer o nosso quadro aqui, vamos pensar assim, social, né? Eu nunca tive acesso a comprar aquele tênis. Eu nunca tive acesso a comprar aquela blusa. Aí eu vou com cartão de crédito e consigo acessar tudo aquilo. Só que eu não pensei que talvez lá na frente, acumulando as parcelas, eu não ia dar conta disso. Então, será que são erros mesmo? Então tem uma parcela assim que é a parte da educação financeira e que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Um outro ponto também que eu vejo que afeta bastante é a parte de emprestar dinheiro. Eu já conheci pessoas que começaram a sua vida financeira endividadas, sem ter renda, porque emprestou o nome para a mãe, o nome para o pai. E aí assim, poxa, a pessoa está começando a vida dela financeira já de uma forma, né, complicada, porque também a gente está falando de uma realidade Brasil, né? Então, às vezes a pessoa quando ela tem aquela renda, ela vai ter que emprestar para o pai, para a mãe, para o sobrinho, vai ter que contribuir com a renda de casa. Quando eu acessei o mercado financeiro, só para vocês terem uma ideia, meu primeiro salário foi um salário maior do que o da minha mãe. Olha que lógico, né? E aí, à medida que eu fui entrando no mercado financeiro, passaram-se 12 anos, eu já estava numa posição fazendo uma gestão de carteira de 420 milhões. Esse é o poder de acesso ao mercado financeiro de alguma forma, né? Mas voltando ali para os erros, eu não sei se são bem erros, mas eu gostaria de explorar e que vocês também não ficassem com aquele olhar de culpa. Eu fiz isso, está errado. Não, como que a gente pode fazer diferente hoje? Como a gente pode explorar através do conhecimento, ter uma renda melhor, através dessa renda melhor, como eu posso administrar melhor isso e seguir a vida. Falando, né, você trouxe um ponto sobre como a gente pode fazer diferente. Eu vou conectar, e aí a minha pergunta vai para o Gilvan. Eu gostaria que você falasse, por favor, para a gente sobre o Fundo Baobá. O primeiro fundo, para quem não sabe, né, o Fundo Baobá é o primeiro fundo exclusivo para a promoção da equidade racial para a população negra no Brasil. Então, fala pra gente como é fazer diferente. Acho isso muito legal. Acho que aqui tem que ter um contexto histórico anterior. Nos Estados Unidos, as grandes faculdades que se chamam Ivy League, que é Harvard, Stanford, MIT, Yale, entre outros, criaram uma coisa chamada Fundo Endowment, que é um fundo que é o seguinte: eu, aluno, sou aluno, tenho muita gratidão por essa instituição, e aí, em vez de eu fazer doações e essas doações se desconstruírem ao longo do caminho, a faculdade cria um fundo de investimento, o aluno doa para esse fundo, e aí tem um gestor autorizado que pega esses recursos e potencializa esses recursos. E aí a instituição ela consegue ter uma coisa muito boa, que é a perpetuidade sem dependência do Estado. Por que eu fiz essa contextualização? Que muitos projetos que são incríveis, eles se desconstroem ao longo do tempo, porque à medida que você troca um governo, ele tem outra política, nós vivemos isso nos últimos anos, né? Outra interpretação para a educação, para a cultura, para N campos. Então, como é que você protege um negócio? Acho que isso é importante. Então, o Baobá ele fez uma coisa extremamente inteligente. Ele fez uma parceria bem lá atrás com a Kellogg, e a Kellogg trouxe esse mandato, vamos dizer assim, de endowment. O que é isso? A Kellogg ia botar assim, eu vou botar 10 milhões de dólares e você, Baobá, consegue mais 10 milhões de dólares. A rentabilidade desse dinheiro vai pagar os seus programas. Então, o Baobá é o primeiro grande fundo de diversidade social, na época que tudo era mato, que não existia ESG, que diversidade não era uma pauta tão importante.
e ele cria projeto que ele pode ficar assim, eu posso fazer N projetos. Por quê? Porque meu capital é infinito, uma vez que eu tenho dinheiro rentabilizando os meus sonhos. Então, o Baobá, na minha visão, é um dos projetos mais inteligentes do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser membro do Comitê de Investimentos e das transformações que ele faz. Por exemplo, ele fez um projeto ano passado de LGBTQI+, ele fez um projeto para quilombolas, ele fez um projeto para os empreendedores que sofreram na pandemia, ele fez um prêmio Marielle Franco. Muitas pessoas aqui podem não concordar com alguma das pautas que eu falei, mas fora a Faria Lima, fora o Condado, fora a calça azul e a blusa caqui, a calça azul, que eu basicamente estou aqui hoje, existe um mundo de pessoas que vivem com R$13,80. Então, acho que quando a gente fala para a Faria Lima, e acho que é o meu trabalho aqui, sempre fazer essa interseção entre os dois lados, o Condado e o Brasil, acho que é isso que eu faço no final do dia, mas é mostrar que existe um outro Brasil, e projetos como o Baobá, acho que tem que ser escola para as próximas gerações. Estou muito feliz com essa conversa. A gente foi profundamente, né, pensar em hábitos financeiros. A gente falou sobre o Fundo Baobá. Eu já tinha ouvido sobre o Fundo Baobá, mas é muito bom ter a sua figura explicando, dando pontos para a gente. Acho que vida financeira a gente sempre está ali refletindo, né? Eu acho que a gente se propôs ao ponto que era abrir um pouco essa conversa de futuros possíveis, pensando nesse frame de inclusão financeira. Eu agradeço a apresentação de vocês dois, Gilvan e Bruna. Agradeço a audiência, a escuta, a abertura de vocês que estão ouvindo a gente daqui. E acho que é isso, acabou o tempo. Agradeço a ClearSale também por promover essa conversa, né? A gente está aberto a conversar sobre diversidade, inclusão financeira. E é isso, pessoal. Obrigada pela... Obrigado. Imagina. Queria agradecer o Rodrigo também, que está ali nos fundos, que foi um grande querido. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Muito obrigada. E aí, a gente só esqueceu a autodescrição. Então, eu vou fazer aqui para finalizar, né? Eu sou Bruna Santos, planejadora financeira. Então, quem quiser me acompanhar lá no meu @meudetoxdevida, né, no Instagram. Sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo curto, cacheado, eu estou de vestido preto e uso óculos. Muito legal, gente. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima oportunidade. Aproveita o evento e parabéns a ClearSale por trazer personagens que fazem o Brasil se transformar. Obrigado. Tchau, tchau.